pouco tempo depois que os espanhóis, em nome de Cristo, subjugaram os nativos do Novo Mundo, um dos primeiros indígenas convertidos, chamado Juan Diego, presenciou a aparição de uma bela jovem no topo do Monte Tepeyac, que fica ao norte da cidade do México. E ela estava falando no idioma deles, e ela insistiu que construíssem um templo em sua homenagem aos pés do monte. Entretanto, o bispo local, Juan de Zumarraga, não acreditou na história contada pelo indígena. Então, a jovem apareceu de novo e pediu ao indígena que colhesse algumas rosas selvagens no topo do monte, isso em pleno inverno, e pediu que levasse em seu manto para convencer o bispo. As rosas não convenceram, mas o manto sim. Quando estenderam o manto, lá estava a imagem miraculosamente estampada, impressa, sei lá como, no manto. Nesse momento, o bispo se convenceu do milagre. E esse é o famoso milagre de Guadalupe, que tanto me pedem para falar aqui no canal. Então vamos lá. Hoje eu vou falar. Eu tive acesso aos laudos científicos e vou tentar oferecer uma explicação racional por que pode ter acontecido. Depois da vinheta. Você gosta de mágica? É claro! Mesmo que eu não fosse mágico, eu saberia que você respondeu sim. Isso porque a mágica tem 100% de aprovação. E com certeza você já ouviu aquela história que é preciso treinar muito antes de apresentar um número de mágica. E se eu te falasse que isso é uma mentira? Ficou interessado, né? Bom, então eu quero convidar você para conhecer o meu curso Mágica do Zero, onde, fazendo apenas uma aula, você já vai conseguir fazer mágica para os seus amigos. Mas isso não é possível! E o preço desse curso é ridículo, apenas R$20. Então, vejo você na aula. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E muita gente, mas muita gente mesmo, me pede para comentar o milagre de Guadalupe, principalmente por ser um milagre que era defendido de forma muito ferrenha pelo finado e saudoso Padre Quevedo. E eu sou sim muito fã do Padre Quevedo, mas vamos lá, ele era um padre, eu sou um cético. Então, por mais que eu apoie muito a caça que ele fazia aos charlatões, acho que ele fazia isso como ninguém, em outros pontos eu não acredito nas mesmas coisas que ele. Então entenda que discordar não é ofender. Tem uma coisa sobre mim que você deve saber. Quando eu digo eu entendo, não quer dizer que eu concordo, não quer dizer que eu entendo. Não quer dizer nem que eu ouvi. E esse roteiro foi escrito com a ajuda do Gustavo, que me ajudou no outro vídeo do Milagre de Lanciano. E como fonte principal eu usei o blog Ceticismo Aberto. Bom, a história do milagre é essa, né? Um indígena teve uma visão, colheu rosas em seu manto para tentar convencer a pedido dessa visão, né? A visão pediu para ele fazer isso, e quando ele estendeu o manto, lá estava uma imagem que apareceu de forma miraculosa. Esse é o milagre. Lembram que no começo eu falei que a aparição, né, pediu para que fosse construído um templo. Bom, esse templo foi construído, é a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe e é um dos mais visitados do mundo, principalmente quando se comemora a aparição do manto, né, o aniversário da aparição do manto. E nesse local, nesse templo, está exibido até hoje esse manto miraculoso. Bom, e como que nós sabemos que esse manto não é só uma pintura? Essa alegação, né, essa evidência científica vem de um relatório realizado pelo químico austríaco Curran, que é um prêmio Nobel, eu não sei se é assim que fala dele, mas ele é prêmio Nobel de 1936. No relatório, ele diz que não é uma pintura, tá? E vamos lá. Assim como outros milagres católicos, a principal fonte é a própria Igreja Católica, o que já deixa bem curioso. E aqui nós começamos a ter o primeiro problema, que é a historicidade do indígena. Lembram do bispo da história, aquele que teria duvidado e depois se converteu quando viu o milagre acontecer? Pois é, o bispo Zumarraga não só nunca mencionou o indígena Juan Diego em nenhum escrito, como em 1547, pouco antes de falecer, negou que tivesse presenciado qualquer milagre real no seu tempo de
vida. E, na verdade, o primeiro registro de uma figura de Nossa Senhora sendo venerada na região só aparece em 1556. E na época, os monges franciscanos criticavam a devoção supersticiosa à imagem como nociva aos nativos, como atesta o líder dos guardiões da capela em Tepeyac, Francisco de Bustamante. Então vamos lá, um pouquinho de raciocínio sobre o contexto, né? Os católicos estavam ali catequizando os índios, né? E a gente sabe que isso não é feito de forma lá muito orgânica. Aí cria-se uma história para explicar o que já existia. Então já tinha a figura, tá? Então, para convencer os indígenas a venerar aquela figura, por que não ter uma história que fizesse um pouco de sincretismo com algo da cultura deles? Olha, foi um indígena mesmo que encontrou, sabe? Pode confiar. Não, ela apareceu falando no idioma de vocês, né? Ou seja, é como várias histórias de milagre, uma história que é inventada depois para explicar algo que já acontecia. E o fato é que já se venerava há muito tempo lá em Tepeyac, né, a deusa asteca Tongintinzin. Entretanto, os templos de veneração pagãos foram destruídos pelos espanhóis e em seu lugar foi construída uma nova capela. Ou seja, os índios já peregrinavam até aquele local para veneração, entretanto fizeram uma pequena adaptação. Vocês continuam indo nesse local, tá, para venerar, mas ao invés de venerar a deusa de vocês veneram essa aqui. É uma adaptação, um sincretismo, que é uma coisa muito comum quando um povo dominador vai conquistar, vai colonizar, vai catequizar um povo dominado. Mesmo sem a evidência histórica da existência desse personagem, desse indígena, ele foi canonizado pelo Papa João Paulo II. Bom, e a análise que foi feita do manto? Boa pergunta. Essa análise já começa muito errada, porque violaram uma regra científica básica, tá? Ao contrário do que possa dar a entender a história, não foram os cientistas independentes que foram lá pegar cada um pedacinho, uma fibra para analisar. Não foi assim. O abade da Basílica presenteou o bispo Saltilho Felipe Cortês com alguns fios supostamente procedentes do tecido original. Depois de algum tempo, a segunda pessoa entregou 2 fios ao metalúrgico Sode Paleres, que por mediação do professor alemão Hahn, o enviou ao Dr. Kuhn, que fez a análise. Nenhuma dessas etapas teve nenhum tipo de controle ou acompanhamento independente. E aí, por sua vez, essa quarta pessoa pegou esses fios, analisou e concluiu que não havia nenhuma química, nenhuma pintura ali naqueles fios. Resumindo, supostamente um bispo pegou alguns fios, entregou para alguém, que entregou para alguém, e esse alguém analisou e falou que não era uma pintura. E além do mais, a análise cita as conclusões, mas não os métodos usados para chegar nessa conclusão. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui, tá? Eu vou deixar as fontes aqui para vocês verificarem e formarem a sua própria conclusão. Bom, assim como outros mantos considerados sagrados pela Igreja Católica, uma série de atributos sobrenaturais são associados ao manto de Guadalupe. Para começar, seria a sua própria conservação, né? Como que ele teria durado tantos séculos. Entretanto, registros da própria Igreja Católica provam que o manto foi retocado várias vezes, principalmente nos seus primeiros anos de veneração. E vocês podem ver pela imagem que foram tantos retoques que a imagem acabou virando uma coisa completamente diferente do que era originalmente. Na verdade, a igreja se defende dizendo que assim, o manto molhou, né, e acabou estragando alguma parte, e por isso houve os retoques. Mas caraca, o manto não é miraculoso? Quer dizer que o manto pode aparecer um passe de mágica, mas não aguenta uma água. É isso? Pois é. É que o milagre é muito recente. Bom, entre 1947 e 1973, houve uma restauração oficial desse manto, tá? Que foi feita por Dom José Antônio Flores Gomes. Em uma entrevista, o restaurador expôs detalhes da restauração que ele fez. Essa restauração está arquivada com o nome de processo NA 1343. Palavras do restaurador. Uma restauração implica pintar as partes danificadas, não toda a imagem. De forma que pintei uma parte da túnica, mas não as estrelas estampadas nela, porque já
estavam repintadas. Para a restauração da pintura, usou a base de água. Tinha que ser das solúveis em água e não óleo, porque são as que se usaram originalmente. Daí porque se desprenderam tão facilmente. Descobri que a tela não é de Ixtli, como se diz, pois o Ixtli tem uma trama muito tosca, muito rústica, com um cordel muito grosso. Ao invés, a imagem de Guadalupe está pintada sob uma trama muito fina, como a que se produz do algodão. Antes de mim, outros restauradores já haviam dado retoques à imagem. Isso eu notei desde a primeira vez que intervi. E estou seguro de que outros interviram antes de mim. Quando ele fala aqui sobre o tecido em que está pintado, isso é importante porque o tecido aqui de algodão dura muito mais tempo. E parte da alegação do manto ser miraculoso é que ele já deveria ter se desfeito, né, se não fosse um milagre. Por causa do material que dizem que ele é feito. Mas ele não é feito desse material, ele é feito de um outro que, na verdade, dura muito mais. Entenderam? E o maior mistério do manto de Guadalupe são os olhos. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e, para me acompanhar mais de perto, me seguir também no Instagram. O meu Instagram é @neuromágica. Então vamos lá, vamos falar dos olhos da imagem. O que acontece é que quando ampliaram muito fotos que foram tiradas do manto, o pessoal conseguiu identificar reflexos nos olhos da Virgem, tá? Como se fossem pessoas, como se ela estivesse olhando para alguém. A primeira pessoa que se identifica, né, é um homem de barba. E aí surgiu essa ideia, o negócio se espalhou, né, de que os olhos dela eram vivos. Primeiro que assim, um olho não tem que estar vivo para refletir nada, no máximo tem que estar aberto. Então, mesmo que fosse um reflexo, não significaria nada. Mas o que acontece aqui é apenas um fenômeno para lá de conhecido. Adivinha? Aquele que você vê algo. Pareidolia. Pareidolia nada mais é que a ativação da memória através de sentidos. Geralmente a visão. Então é o famoso ver Jesus na torrada, né? Você vê um borrão que lembra alguma coisa e você associa com aquilo. Ou, definindo de uma outra forma, a tendência é identificar rostos humanos simplesmente em ruído. Rostos são uma das coisas que nós mais identificamos em vultos, em imagens borradas, porque o nosso cérebro evoluiu para enxergar rosto com muita facilidade, para identificar rosto com muita facilidade. O resultado disso é que nós continuamos buscando padrões de rostos, mesmo quando eles não existem. Resumindo a explicação dos olhos, fantasia e pareidolia. E eu fiz um vídeo analisando o milagre de Lanciano, que seria um milagre no qual, do momento da consagração, a hóstia se transformou num pedaço de carne e o vinho se transformou em sangue. Está analisado aqui. E no mais, continuem seguindo o conselho daquele que veio do céu e deixou uma mensagem positiva para todos nós. Estou falando, é claro, do ET Bilu. E a mensagem dele: busquem conhecimento.